Olá, queridos irmãos de caminhada, é com alegria que nós nos encontramos e nos congregamos, nesse primeiro Congresso Católico de Espiritualidade, organizado pela comunidade Ori, uma comunidade muito cara ao meu coração. Eu sou o Padre Wagner, eu tenho 40 anos, sou sacerdote há 13 anos e atualmente eu sou pároco aqui na Itália, sou encardinado na Diocese de Arezzo, mas sou originário de Teresina. E o tema que pediram que eu refletisse com vocês hoje, nesse momento, nesse pequeno momento de condivisão, de partilha, o tema será o Deus do impossível, O Deus que nos chama, nos chamou, o Deus que nos alimenta, é um Deus que realiza coisas impossíveis, A esse respeito, eu queria começar lendo um trecho da Bíblia do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35. Você pode pegar a sua Bíblia, certamente vocês já ouviram essa passagem. Digamos, o último versículo que conclui a anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Queridos irmãos, essa passagem eu escolhi porque eu acho nós encontramos, na Bíblia Sagrada, nesse trecho, a palavra impossível, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Talvez seja o versículo da Bíblia que manifeste de maneira mais clara essa característica que a gente vai tentar um pouquinho aqui de explicar, de esmiuçar um pouquinho melhor o que significa acreditar e realmente considerar o Deus cristão, católico, o Deus de Israel, o Deus da revelação do povo de Israel, que é o Deus de Jesus Cristo. O que significa acreditar que ele é o Deus do impossível? Agora, eu partiria de uma constatação muito simples, Eu acho que todos nós procuramos algo impossível na nossa vida, algo sobrenatural, algo fora da normalidade, porque a cada dia que se passa, a cada experiência que a gente vive, a cada frustração que a gente experimenta, nós nos deparamos diariamente com a nossa limitação. Existem coisas que nós não podemos fazer. Faz parte da natureza da criatura, nós somos criaturas, Faz parte da nossa natureza ser limitado. Sempre encontraremos situações, pessoas, circunstâncias que nos farão experimentar e deparar-se com a precariedade da nossa vida. Nós, por exemplo agora, Nós agora, esse período, essa confusão do coronavírus, Todos nós sabíamos, quem estuda um pouquinho de história, sabe que sempre teve na história da humanidade doenças como essa, problemas como esse. A gente nunca viu, o Brasil nós ainda temos assim, uma outra dificuldade, porque o Brasil é um país muito jovem, a gente nunca viveu uma guerra,
a gente não sabe o que é passar fome na guerra, a gente sabe o que é passar fome na seca, mas passar fome na guerra a gente não sabe. Então, a gente se está deparando com uma situação que nos coloca diante dos nossos olhos a nossa precariedade. A nossa vida é assim. A gente pode até não aceitar, a gente pode até não gostar, a gente pode até se zangar, a gente pode até se espernear, né? Mas a nossa vida é assim. Existem coisas que a gente não pode, que a gente não consegue. Existem limites que fazem parte da nossa constituição ontológica e que a gente não pode fazer nada. Porém, isso é inegável se nós observarmos a revelação do Deus de Israel e a revelação que para nós cristãos se é concretizada de maneira plena em Jesus Cristo, nós observaremos e encontraremos várias manifestações desse Deus potente, desse Deus que opera milagres, desse Deus que faz o impossível, desse Deus que age além do que o homem pode esperar, pode imaginar e pode pretender. Esse Deus que supera qualquer imagem e qualquer conceito que nós possamos construir a respeito dele. Um Deus que é infinitamente superior. Um Deus que é infinitamente maior. Um Deus que ha operado e opera coisas maravilhosas e extraordinárias. Então, é como se a nossa existência ela fosse em uma gangorra, né? Uma gangorra onde de um lado tem esse Deus potente, esse Deus poderoso, esse Deus que opera maravilhas, e de um outro lado tem a nossa pequenez, né? A nossa pequenez que se apoia e experimenta a ação desse Deus maravilhoso, né? E tantas vezes se vê a potência desse Deus e tantas vezes se vê a fraqueza nossa, né? Se vê o poder de Deus e se vê a nossa fraqueza. E de vez em quando se vê o poder de Deus e de vez em quando se vê a nossa fraqueza, né? E é nessa dicotomia, é nesse balançar que a gente caminha, né? E que Deus quis se manifestar. Se nós vamos ver a história do povo de Israel, a gente vai ver que é um povo, desde começar de Adão, né? Adão e Eva, que sempre Deus queria estabelecer com eles uma relação de amor, uma relação de proximidade, uma relação de amizade, e eles fugiam. Os profetas, Deus mandava, Deus insistia, Deus livrou eles da escravidão, e aí eles diziam, estamos com saudade das cebolas do Egito, que a gente trouxe aqui pra esse deserto pra gente morrer de fome. Aí Deus mandava maná, aí pra gente morrer de sede, aí Moisés bateu na rocha e saiu água, aí Deus nos libertou, aí se encontra o mar bem na frente, como é que eu vou fazer agora? Tem o mar, aí Moisés vai e abre o mar. E não obstante todas essas manifestações, sempre se manifesta o poder de Deus e a fraqueza do homem. Sempre se manifesta o poder de Deus e a nossa miséria, né? E eu acho que se nós não tivermos muita coerência e ao mesmo tempo muita como eu diria, muita sensibilidade, a gente pode cair muito no perigo de esquecer que essa tensão faz parte da nossa vida, né? Uma vez o meu padre espiritual, ele usou uma imagem muito bonita que eu nunca me esqueci, né? Ele diz assim, Wagner, você já viu um violão? Ele disse, o violão, ele tem... Aqui eu não tenho um violão, senão eu mostrava para vocês. O violão, ele tem
uma corda estirada, puxada assim na horizontal, ou na horizontal, né? E para a corda fazer o barulho, o que é que você tem que fazer? Você puxa na vertical. Então, tem uma força na horizontal e uma força na vertical, né? E ele diz, tem uma tensão, tem uma coisa que puxa na horizontal e tem você que puxa na vertical. É justamente essa tensão que faz a corda vibrar, né? E às vezes, e aí ele dizia isso, Wagner, olha, Deus, ele nos puxa de uma parte, a nossa natureza, o nosso pecado nos puxa de outra, e é justamente esse puxar de um lado, puxar de cá, puxar de lá, puxar de cá, que manifesta a beleza da nossa vida e da nossa vocação. Então a gente não pode pretender ou querer que na nossa vida se manifeste só o Deus dos milagres ou o Deus do poder. Mas a gente também tem que saber gozar e experimentar esse Deus que se manifesta também nas nossas misérias, né? Nos nossos pecados, nas nossas limitações. Porque ali também, até nisso, tem a beleza do poder de Deus. A esse respeito, ultimamente, há vários anos, eu li um livro muito bonito. Eu não sei se tem em português, mas seria... A tradução seria a arte de aproveitar dos nossos pecados. Porque até os nossos pecados, eles podem nos ensinar, né? As nossas misérias, elas podem nos ensinar a crescer. Elas podem nos ensinar a crescer em autoconhecimento, né? Isso é muito importante. Mas, voltando ao tema inicial, né? Esse Deus que há sempre realizado, esse Deus que nos puxa na horizontal, esse Deus que é o Deus do poder, o Deus da graça, o Deus que opera maravilhas, né? Essa visão e essa constatação, ela deve nos acompanhar sempre, porque senão nós corremos o perigo de nos deixar conduzir somente pelo homem velho, como diz São Paulo, e não olhar com os olhos de Deus. Por exemplo, né? Suponhamos que você é casada, você tem um filho, esse filho não quer saber da igreja, né? Esse filho não quer saber de Jesus Cristo, não quer saber da fé, e você, muitas vezes você pode dizer, meu Deus, esse menino não tem jeito, né? Essa é uma frase típica de alguém que ainda não experimentou o poder de Deus, né? Porque crer que o nosso Deus é o Deus do impossível não nos permite jamais, por exemplo, de pensar que uma pessoa não tem jeito. Sem esquecer, queridos irmãos, que olhando para a nossa vida, você que está me escutando, eu tenho certeza que você não é que é santo, ou a Coca-Cola, a última Coca-Cola gelada no deserto. Você não é. Todos nós somos pecadores, e se foi concedida a nós uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de começar um caminho de conversão, de experimentar o poder, a graça desse Deus do impossível, como é que a gente pode se sentir autorizado de pensar que Deus não pode fazer isso na vida de uma outra pessoa? Independentemente da gravidade do pecado, da dureza do coração, do trauma que aquela pessoa viveu, a gente não tem esse poder, essa autorização. Isso seria uma contradição. Os evangelhos, eles são cheios de milagres. Eles são cheios de curas. Mas não só os evangelhos. A gente pode olhar a história do povo de Israel, os evangelhos, a história dos apóstolos, Paulo, Pedro, os santos, até hoje. Eu poderia passar horas e horas e horas falando de exemplos, de testemunhos, de milagres, de ações poderosas da mão de Deus na igreja e naqueles que creem. É quase que ingênuo não considerar essas coisas. Porém, às vezes eu me faço essa pergunta,
Mas se Deus não nos socorre, né? Suponhamos, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Suponhamos, eu tô doente de câncer, né? E eu tô pedindo a Deus para me curar, né? Eu não sei se você já passou. Eu já fui ministro de cura no meu início de caminhada. E eu já tive que rezar por pessoas, inclusive por ministros de cura. Eu me lembro muito o caso da Ana Célia, que era uma ministra de cura lá na comunidade Carismas comigo, no Disseu, que eu mais o Patrício, a gente rezava incessantemente pela cura da Ana Célia. E a Célia, ela era enfermeira no São Marcos, ela morreu de lúpus, ela não foi curada, né? Ela não foi curada. Por mais que ela fosse uma serva de Deus, olha, a minha primeira experiência de partilha, né? Ela me acompanhava, né? Se usava esse termo, né? Que eu me lembro que foi a primeira pessoa, muito antes de sacerdócio, foi a primeira pessoa para a qual eu falei da minha vida, daquilo que eu pensava, dos meus pecados, do que eu queria ser. A Ana Célia morreu. E a gente rezava até o último momento, a gente acreditando que Deus iria curar. E não curou. E aí, a mesma coisa que pode acontecer com vocês, com as suas experiências, com as experiências de vida que vocês têm. Aí me vem essa pergunta, mas se Deus não socorre, se Deus não realiza aquilo que a gente precisa, que nem sempre é uma coisa... Você pode me dizer que Deus não queria curar? Quem sou eu para dizer que Deus não queria curar? Né? Mas o que está por detrás de Deus não operar alguns milagres na nossa vida? Né? Será que Deus se realiza ou Deus se manifesta somente através do impossível? E se o impossível não se realiza, o que foi que aconteceu? Deus me esqueceu? Deus não olha para mim? A minha oração não tem poder? Né? Eu já conheci muita gente que já teve, recebeu graças de cura em Lourdes, em Fátima. Eu conheci também gente que foi e não foi curada. Né? Por exemplo, a mãe de Santa Teresinha, né, morreu de um tumor. E ela fez a peregrinação para ir em Lourdes e não foi curada. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu de tuberculose. E por que ela não foi curada? Será que ela não merecia essa graça? Então, eu acho assim que para a gente compreender um pouquinho essa coisa, não é que eu tenho resposta para tudo, eu acho que a gente também tem que ter muita humildade, sabe por quê? Porque muitas dos sofrimentos e das penas, das dores que a gente sofre, muita gente já sofreu antes, né? Vocês sabem que muitos cristãos foram martirizados, né? Muitas pessoas sofreram coisas horríveis em nome da fé. Foram crucificadas vivas, foram queimadas, foram jogadas para dar de comer aos leões, né? Então, Auschwitz, por exemplo, as pessoas que morreram em campos de concentração, Santa Edith Stein, né? Que Deus poderia muito bem ter salvo aquilo, Deus poderia muito bem evitar que uma coisa daquela não acontecesse, mas ele não se intrometeu, né? A esse respeito, eu me lembro, eu queria ler para vocês uma passagem do Evangelho de João, né? João capítulo 9, versículo 1, né? Você pode anotar, você pode ler na sua casa, ou pode pegar a Bíblia e ler também, que é a cura de um cego de nascença, né? A leitura diz assim: caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Então, aqui,
esse versículo do Evangelho de João deixa muito claro que o objetivo do milagre que a gente precisa, que a gente pede, que a gente espera, qual é o objetivo dele? É manifestar a obra de Deus. Ou seja, tem um desígnio de Deus que vai além daquele milagre. Assim como também tem um desígnio de Deus quando Deus não realiza um milagre. E a coisa mais importante, não obstante a gente não possa esquecer e não possa parar de dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do impossível, é verdade. Ele realiza, por exemplo, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Que milagre maior do que esse? Jesus que ressuscitou, que milagre maior do que esse? Jesus que realizou tantos milagres, curas, libertações, e que ainda hoje faz a mesma coisa, né? Tantas histórias que eu não vou aqui os santos que são canonizados porque operam milagres, Deus opera milagres através da intercessão desses santos. Então, por mais que, qual é o desígnio, qual é o objetivo desses milagres? Não é jamais chamar a atenção para a ação em si, mas para o desígnio de Deus que vai além daquela ação, né? Porque o desígnio, a vontade de Deus é superior ao milagre. Por exemplo, falando um pouquinho do antigo Israel, Moisés, eu já falei, Moisés que liberou o povo da escravidão do Egito, quando estava com fome, fez cair o maná, né? O maná, que é um sinal, uma prefiguração da Eucaristia. Caris, meus irmãos, a Eucaristia é um milagre. Você acreditar que naquele pedaço de pão ali está o corpo de Cristo, aquilo é um milagre. Moisés, que também, vocês lembram do fato da serpente no deserto, que o pessoal estava murmurando, e Deus mandou umas serpentes para eles, né? E aí Moisés mandou construir essa serpente de cobre, que quem olhava para aquela serpente não morria. Isso é uma prefiguração da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um milagre. O fato que a cruz de Cristo, de sinal de morte, foi transformada em sinal de salvação, era um instrumento de sofrimento e se tornou instrumento de amor, sinal de fé. Isso é um milagre. Moisés que fez a água sair da rocha, a água que é sinal do Espírito Santo, o Espírito Santo que quando nós clamamos vem, esse Espírito Santo é um milagre. Às vezes eu fico assim pensando que a gente tem uma visão muito limitada, sabe? Porque a vida do cristão católico, ela é cheia de milagres, cheia. Depende só do nosso modo de ver, né? Depende só do nosso discernimento, porque às vezes a gente não, talvez a gente queira ver os milagres que talvez não seja aqueles milagres que Deus quer mandar, né? E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. E por isso eu diria, vamos pedir, mas vamos pedir com humildade, né? Porque antes de nós, né, o livro de Jó, ele é muito interessante a esse respeito, porque o livro de Jó, ele conta a história de um homem que era justo, não esbalhava nada, e Deus permitiu que ele perdesse tudo, né? Para quê? Né? Por que Deus permitiu? Para provar a fé daquele rapaz, daquele homem. E ele não fraquejou na fé, e por causa disso ele recebeu 10 vezes mais, né? Na nossa vida, às vezes, a gente, quando uma coisa não sai, não vem próprio do jeito que a gente programou, a gente já pensa logo que é uma maldição, que a gente está precisando da libertação, que a gente está precisando... Eu não tô dizendo que não existe essas coisas. Eu estou querendo dizer só que a gente, às vezes, precisa alargar, ampliar um pouquinho a visão e não se deixar condicionar
por pensamentos infantis, assim. Porque na nossa vida, um cristãozinho, assim, na sua simplicidade, a vida dele é cheia de milagres, né? E essa fé é uma fé que precisa ser renovada, abastecida, inflamada do Espírito Santo, né? Precisa ter fé, precisa acreditar, né? A esse respeito, eu cito para vocês a última passagem da Bíblia, do Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 58, que é a passagem no qual Jesus volta para a sua cidade, e Mateus conclui dizendo assim: e por causa da incredulidade deles, Jesus ali operou poucos milagres. Ou seja, para operar um milagre precisa ter fé, né? Talvez, irmãos, a maior prova de que o nosso Deus é o Deus do impossível é possuir um coração cheio de fé e de amor. Porque se nós não temos fé e nós não temos amor, não temos fé, esperança e caridade, seria até uma contradição a gente pedir que Deus faça o impossível por nós, né? A esse respeito, para concluir, eu queria citar uma frase de São Francisco. São Francisco, ele dizia assim: comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, né? Porque eu acho assim, muita presunção querer que Deus realize algumas coisas por nós, querer que Deus faça algumas coisas por nós, quando a gente não faz a nossa parte, né? Então peça a Deus um milagre, mas não esqueça de fazer aquilo que você tem que fazer. Não esqueça de cumprir a sua obrigação, né? Porque seria um erro gravíssimo, né? O nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas é um Deus que não faz aquilo que nós podemos fazer. Ele é o Deus do impossível, porque ele faz justamente aquilo que só ele pode fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, somos nós que temos que fazer, né? Não peça para Deus fazer aquilo que você pode fazer. Não peça para Deus pegar na sua mão e levar e pedir para você, levar você e convencer você que tem que perdoar aquela pessoa, tem que visitar aquele doente, tem que ajudar aquela pessoa, tem que visitar aquele irmão. Não peça. Crie vergonha na sua cara e vá, né? Porque só quando o homem e a mulher de fé começam a dar passos, Deus não tem tempo para perder com gente boba. Deus procura gente séria, gente que queira realmente se consumir, porque se não tem oferta, o fogo não vem. O fogo só vem quando tem oferta. O fogo só vem quando as ofertas foram dadas, quando o sangue for derramado, né? Esse é o Deus do impossível, mas o Deus que não nos exime, nos dispensa das nossas responsabilidades. Senhor Jesus, eu quero pedir que nesse momento tu possas abençoar a vida de todas essas pessoas, esses irmãos que me estão seguindo. Que tu possas fazer, Senhor, derramar sobre eles as tuas bênçãos. E que tu possa realizar, Senhor, o impossível na vida deles. Eu te peço como sacerdote, como teu filho predileto, como teu filho amado, como teu consagrado. Abençoa, Senhor. Desça sobre você, sobre a tua família, sobre as tuas alegrias, as tuas tristezas, a tua casa, os teus familiares. A bênção do Deus impossível, aquele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um abraço, Deus abençoe, bom congresso para vocês. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.